renovar todas as coisas em Cristo. Este foi o lema que José Melchior Sarto escolheu para guiar seu ministério pretrino após ser eleito em 1903. Mas, até chegar lá, ele percorreu um longo caminho. José Melchior Sarto, homem de família humilde, mas muito numerosa, nasceu em um pequeno vilarejo da diocese de Treviso, em Riese, e naqueles anos de 1835, no dia 2, dia do seu natalício, foi então sendo conduzido desde ali, segundo a vontade do Senhor. Extremamente inteligente, sua família, o vendo, buscou empenhar-se para educá-lo, para que ele estudasse com afinco. Desde cedo, manifestava já o desejo de ser padre, e por isso, após a morte do seu pai, sua mãe não o permitira sair do seminário para ajudar em casa, mas para que continuasse. E assim, aos 23 anos, fora ordenado sacerdote. E teve uma carreira contundente. Fora vice-pároco em uma pequena aldeia, depois subiu logo a pároco de uma importante paróquia, até chegar, então, a ser cônego da catedral. Fora eleito bispo e ordenado foi para Mantua. Depois, chamado pelo Romano Pontífice a ser patriarca e cardeal de Veneza. E ali exerceu seu ministério até que nos anos de 1903, com a morte do então Papa Leão XIII, ele então fora chamado ao conclave por ser um dentre aqueles cardeais. Segundo a história, pedira um empréstimo a fazer a viagem. Sabia que o Espírito o conduzia. Chegando a Roma, fora então a todos os ritos pré-conclave, e logo ao fim do primeiro dia, o imperador austro-húngaro coloca um veto ao então cardeal Rampolla. Todos os cardeais ficaram meio constrangidos e contrariados com tal fato, mas diante deste fato, fora ele depois eleito Romano Pontífice, e um dos seus primeiros atos foi proibir que tivesse atos externos como esse em meio à igreja. É fato que o que se conta para a sua eleição é que ele não o queria. Assim que seu nome havia saído diante da eleição, buscou renunciar, dizer não, mas com insistência afasta-se e chora. Chora implorando ao Senhor, chora para fazer a vontade de Deus. E então, quando o cardeal subdiácono vai a ele para questionar, pergunta-lhe: qual a tua resposta? Mas lembra-te que a igreja precisa de um papa e o Espírito é quem conduz a eleição. Dá seu sim, escolhe então o nome de Pio X e faz grandes coisas. Uma delas, por gostar muito de música, reforma e dá as instruções para não só o sentido da música cristã, mas principalmente a música utilizada na liturgia. Fatos que são utilizados até mesmo hoje.
A primazia do canto, aonde somente a acompanhar de modo baixo ficam os instrumentos, além de escolher músicas coerentes e que continuem soando aquilo que se vê na liturgia, músicas que exaltem aquilo que se celebra e não qualquer coisa. Além disso, graças a Ele, que no dia de hoje todos podemos comungar. Até São Pio X, somente em pequenos momentos, quando o então confessor desse a devida autorização, até mesmo aos domingos, poderia se comungar. Mas depois, ele mesmo, por ser um amante da Eucaristia, então libera a todos. Também, um jovem, uma criança, chega a ele com anseios, e ele, já tendo vontade disso, o atende e questiona para ver se aquela criança já sabia o suficiente diante da catequese, diante do conhecimento. E uma das perguntas mais emblemáticas, pergunta: quem é este? Apontando ao crucifixo pontifício que portava. A criança responde: é Cristo. Aponta ao sacrário, ao centro da igreja: e quem é aquele que ali está? A criança então responde: é Cristo. E qual a diferença deste para aquele? A criança responde de modo singelo: em teu peito parece, mas não está. No altar não parece, mas ali está presente. Imediatamente atende à inconfissão e autoriza a comunhão. E depois estende a todos, a partir dos 7 anos, para que pudessem então comungar. Fato que hoje entra também no cânon, diante do Código de Direito Canônico, exigindo aos pais e aos confessores que preparem as crianças para que, chegada a idade da razão, possam então confessar e receber o Senhor. Também propaga principalmente a catequese, a fim de que todos conheçam, cresçam nas virtudes, na humildade, no amor ao Senhor e no serviço discreto. E talvez aquilo que seja mais conhecido, o seu combater ao modernismo, as ideias mundanas que buscavam se entronizar na igreja. Prevê a chegada da Primeira Guerra e sente-se angustiado por nada poder fazer para preveni-la. E a ele se atribui inúmeras curas ainda em vida. E o que ele nos mostra? O que ele nos ensina? O amor. O amor à simplicidade, o amor à discrição, o amor a Deus e a vontade de seguir a igreja e aquilo que Deus indica. Hoje, de modo particular, a mim parece até redundante aqui celebrar, pois, após ordenado, buscou fazer parte dos franciscanos seculares. Justamente hoje, nesta capela dedicada a São Francisco, celebro a sua memória, que já mostra este amor. O amor que ele tinha, como São Francisco, a Eucaristia, o amor à simplicidade e à pobreza. Dizia, ao fim de sua vida: nasci pobre, vivi pobre e anseio morrer pobre e unir-me inteiramente ao Senhor. Que possamos, como ele, assim fazer, buscar essa simplicidade e em tudo seguir, amar e corresponder à vontade de Deus para nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.